Boa noite. A gente ainda está esperando, as pessoas vão chegando, então, enquanto a gente vai apresentando aqui. Bia, boa noite. Vou fazer a abertura então. É uma alegria para a gente aqui na Casa Museu Maclabim ter você com a gente essa noite. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente. A gente agradece a participação. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Dina Feldman. Eu sou uma mulher branca, de 44 anos, tenho o cabelo pintado de vermelho. Eu estou usando uma blusa azul com bolinhas brancas, eu uso óculos, os meus olhos são verdes. E aqui no meu fundo da imagem tem um dos cômodos da Casa Museu Emma Clabin. A gente tem um dos ambientes. Eu sou mediadora de ações online e é realmente uma alegria estar aqui com vocês essa noite para a gente acompanhar a palestra Mulheres Polacas, uma temática atual, com a professora e pesquisadora Beatriz Kushner. Ela é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, doutora em História Social do Trabalho pela Unicamp, com pós-doutoramento junto ao Semi-Unicamp e pós-doutoramento sênior junto ao Departamento de História da UFF. Professora visitante junto ao Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da UFF, professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos, junto à Escola de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Foi diretora-geral do Arquivo Geral da Cidade do Rio entre 2005 e 2020, com experiência nas áreas de gestão pública e de gestão de documentos. As suas reflexões e pesquisas centram-se na temática do Brasil contemporâneo, com ênfase nos temas censura, governos militares, imprensa, imigração, arquivos, investigação sobre os furtos de bens culturais e a salvaguarda do patrimônio histórico. Boa noite. Passo a palavra, Bia. Então, queria muito agradecer pelo convite. Sempre para mim um prazer voltar à temática das polacas, que é uma temática que está na minha vida academicamente desde o final dos anos 80 e que não largou de mim desde então. E está na minha vida, na verdade, desde o final dos anos 60, quando pela primeira vez eu visitei o cemitério israelita de Inhaúma. Se você puder colocar o PowerPoint, é um PowerPoint só com imagens, mas essas imagens me ajudam a encadear um pouco a reflexão que eu gostaria de ter com vocês. Essa é a capa do meu livro, é uma dissertação de mestrado em História na UF, ela foi lançada pela primeira vez em 1996, depois ela teve uma reimpressão em 2012, e nós estamos preparando uma terceira edição com um capítulo extra, um pouco para contar o que aconteceu desde então, desde o final dos anos 90 para cá, e também trazer algumas reflexões novas de documentos que acabaram aparecendo para mim. Se você puder passar. Então, essa temática das polacas, ela chegou para mim, como eu disse, no final dos anos 70, porque meu irmão e eu tínhamos uma pessoa que cuidava de nós, e a minha mãe foi nos levar a conhecer a casa dessa pessoa, a família dela, que ficava aos pés da favela do Rato Molhado, em Inhaúma. E quando o táxi subiu a rua Piragibe, a Maria virou para minha mãe e disse: ali é um cemitério de gringa. Aí minha mãe perguntou: mas por quê? Porque gringo toma banho antes de ser enterrado. E é verdade, os judeus tomam banho, são enterrados com um lençol em caixões iguais para todos nós. Então minha mãe disse: eu quero entrar. E nós entramos, eu devia ter 2 anos e pouco na época, meu irmão 1 ano a menos, e essa história sempre rondou a minha vida desde então.
Quando eu fui fazer História na UF, em meados dos anos 80, a temática da imigração e dos estudos sobre gênero estavam muito em voga. Eu trabalhava com relações internacionais já à época, no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e frequentava muito a Biblioteca do Itamaraty, aqui no Rio de Janeiro, e lá eu comecei a ver os primeiros tratados contra o tráfico de escravas brancas da Liga das Nações, que é antecessora à ONU, né? Essa temática me calou muito fundo. Eu preparei um projeto de pesquisa. Eu sou de uma época em que as nossas bolsas de iniciação científica e aperfeiçoamento científicos do CNPq eram feitas por nós, estudantes, e não necessariamente nós nos engajávamos nas pesquisas de professores. E aí a professora Ângela de Castro Gomes foi a minha orientadora, nós recebemos essa bolsa, e depois eu entrei para o mestrado na UF para desenvolver a pesquisa. Nós estamos falando de mulheres e de homens que vêm desta região onde esse mapa que vocês estão vendo demonstra, né? Nós estamos falando de um período entre meados do século XIX e as 3 primeiras décadas do século XX, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando o perfil dos imigrantes vai mudar radicalmente, eles se tornam refugiados de guerra. Se você puder passar. Bom, a temática das polacas e da imigração, enfim, e da prostituição entre mulheres judias, ela é sempre muito envolvida em uma dada visão preconceituosa que os estudos sobre a prostituição dos últimos 40 anos já desfizeram bastante, mas que, lamentavelmente, quando trabalhos ficcionais são feitos, geralmente eles recorrem ao que se chama mais palatável, que é esta visão de que existia uma grande máfia judaica mundial que fazia o tráfico de mulheres para a Argentina, para os Estados Unidos, para o Brasil, para Xangai, para o mundo inteiro. O que é importante da gente entender nesse universo das polacas é que, primeiro, a prostituição ela é um fenômeno favorável em cidades onde existem a imigração. E, por isso, você vai ter mais homens do que mulheres naquela região, tornando-se a prática da prostituição uma prática rentável. Depois, é importante que a gente saiba que a documentação do Itamaraty já apontava que a Dziv Migdal, na verdade, se chamava Associação de Ajuda Mútua Varsóvia. E há um documento do governo polonês extremamente irritado de que a capital do país era o nome de uma associação envolvida com a prostituição. A Dziv Migdal pode ser também o nome de um homem. Ela se firmou muito mais na Argentina do que em outras regiões, e o que a minha pesquisa demonstra é que, para onde essas mulheres e esses homens foram no mundo inteiro, eles formam associações de ajuda mútua que tinham por base mantê-los judeus e judias. Por isso, meu trabalho ele vai falar sobre o mundo privado de mulheres e homens considerados públicos. Então, começando pelo início, aqui há uma imagem da sede da Associação de Ajuda Mútua Dziv Migdal, na Argentina. Esse prédio não existe mais. Uma foto do cemitério da Dziv, uma foto de um suposto cafetão vinculado a Dziv Migdal e uma foto da Raquel Lieberman, que é uma pessoa bastante importante da gente entender neste universo argentino.
Me incomoda profundamente quando os trabalhos sobre as polacas eles são enjaulados neste vínculo de que eram mulheres enganadas que eram traficadas por homens judeus e que existia esta máfia judaica. Isto me incomoda ainda mais quando esse discurso vem na boca de membros da comunidade judaica. Lamentavelmente, essas pessoas não percebem que elas estão reproduzindo uma dada narrativa dos anos 30 na Argentina, onde o antissemitismo era muito forte e era mais palatável e você enjaular essas pessoas na ideia de que existia uma grande máfia judaica internacional e criminosa que controlava todas essas formas não oficiais e, de grande forma, maléficas contra mulheres judias. É importante que a gente entenda que, desde meados do século XIX, o trabalho do Edward Bristol, de onde estão essas imagens, já demonstra que a maior parte dos bordéis na Europa Oriental estava na mão de judeus. Por que isto? A maior parte da comunidade judaica do leste europeu vivia em pequenas cidades, extremamente violentas e antissemitas contra os judeus, onde a maior parte dessas pessoas não poderiam frequentar as escolas não judaicas, então a maior parte dessas pessoas falavam apenas o Yiddish, que é um dialeto do alemão, não falavam o russo, o polonês, o ucraniano ou qualquer dessas línguas, a não ser que fossem pessoas que tivessem um vínculo político com o Bund, que era o braço comunista, o braço judaico do Partido Comunista, e aí eram operários que tinham uma outra formação política e econômica. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando de famílias extremamente numerosas, onde essas mulheres não tinham o mais importante, elas não tinham o dote, então elas jamais fariam um bom casamento. Existia uma grande massa de jornais escritos em Yiddish que circulavam por esse leste europeu. Esses jornais avisavam as famílias dessa suposta máfia que contrabandeava mulheres, mas há que se entender que dentro dessas famílias extremamente numerosas, era fundamental que essas moças pudessem casar e saíssem dali com ou sem o dote. Sabendo que a maior parte dos bordéis era controlada por Deus, o ofício da prostituição não era um ofício desconhecido destes homens e destas mulheres. Então, isso tem que ficar bastante claro. Em meados dos anos 90, quando eu estava fazendo o doutorado na Unicamp, nós fomos a um congresso na Argentina, e eu fui com uma amiga que estava estudando a prostituição no cemitério de Alvejaneda, onde existia o cemitério da Ziv Migdal. Na verdade, é um terreno gigantesco, comprado pela Ziv, onde uma pequena parcela estão enterrados os homens e mulheres vinculados à Ziv. Na entrada à esquerda existe um tótem em homenagem ao homem que se chamava Ziv Migdal, que era o protetor daquela associação, e já estava, naquela época, bastante degradado, né? E eu, ingenuamente, era uma época analógica, é importante que as pessoas entendam isso, peguei minha máquina fotográfica e dizendo, bom, eu sou judia, o cemitério é judeu, e comecei a fotografar. E veio um senhor
que tomava conta do cemitério, lá de dentro, completamente enfurecido e querendo que eu abrisse a máquina e queimasse as fotos, porque aquilo é uma história para eles que não deveria ser contada. Todo o restante do cemitério foi ocupado pela comunidade judaica argentina e, propositadamente, o cemitério de Avejaneda estava em destruição para que os registros daquelas pessoas o tempo levasse, né? A Raquel Lieberman, que aparece aqui, é uma figura interessante, porque na Argentina existia um delegado, que depois também vai existir alguma coisa muito parecida no Brasil, que eu entrevistei, mas na Argentina ele chamava Alfredo Sogarray. E o Alfredo Sogarray escreve livros, faz tipologias sobre os caftens, o caftem judeu, o caftem argentino, o caftem francês, enfim. Era uma época lombrosiana, né, onde você racionalizava e tentava enquadrar as pessoas em determinados estereótipos. Então, Alfredo Sogarray um dia recebe o copta, enfim, uma mulher, que é a Raquel Lieberman, que diz que fazia parte da Zivindal, que ela era explorada, obrigada a ser prostituta, denuncia os companheiros, e essas pessoas são todas presas, e as que não são presas fogem para outros países, Uruguai, Chile, Paraguai e o Brasil. O curioso da história da Raquel Lieberman é que, se ela foi uma voz libertadora das suas amigas, que estariam vivendo no mesmo cárcere que ela, você não vê outras mulheres fazendo essa denúncia a estes homens. E, muito mais tarde, nos anos 2000, a neta da Raquel Lieberman, querendo novamente purificar a imagem da avó, traz de novo essa história, e hoje em dia, pelo que parece, tem uma rua com o nome da Raquel Lieberman, ou uma estação de metrô vai se chamar Raquel Lieberman, em Buenos Aires. É uma história palatável para o antissemitismo argentino, mas não necessariamente verdadeira para essa ideia maléfica da existência de um grande tráfico de mulheres para a prostituição exercida por homens judeus. E aí, no decorrer da minha explanação, vocês vão entender um pouco a minha hipótese e a minha comprovação de hipótese. Se você puder passar. Bom, esse já é um homem tatuado com mulheres, um marinheiro. É uma foto do deputado e delegado Anésio Frota Guiar, que era um homem que eu entrevistei no começo dos anos 90 do século passado. Ele tinha 80 anos à época. Ele tinha sido um delegado de polícia da 4ª Delegacia, que é a Delegacia de Costumes, que ficava ali na Praça 11, na zona central do Rio de Janeiro. E ele capturou uma pessoa que, por ter mulheres tatuadas no corpo, ele identificou que esse homem era um caftem e que essas mulheres eram suas cafetinas. São ilações, hipóteses que muitas vezes não se comprovam. O que o Anésio queria era ser o Alfredo Sogarray do Brasil. Embaixo, vocês veem uma foto de um cemitério também da Associação das Polacas em Nova York, que está no livro do Bristol, o que comprova que, para onde essas mulheres vão no mundo inteiro, elas se preocupam em formar essas associações de ajuda mútua que tinham por primordial objetivo mantê-los enquanto judeus, e porque há uma lei judaica que diz que as prostitutas e os suicidas devem ser colocados junto ao muro dos cemitérios judaicos para demarcar um lugar de exclusão.
E é para não estar neste lugar de exclusão que essas associações são feitas e são mantidas, e esses cemitérios são comprados. Não só cemitérios, sinagogas, enfim, eles vivem um mundo judaico paralelo às comunidades judaicas oficiais que os rejeita, né? E aí eu vou explicar um pouco por que há essa rejeição, se você puder passar. Bom, agora a gente chega ao Brasil e eu vou tentar explicar essa rejeição. O que acontece na minha pesquisa é que eu dei muita sorte, ou eu tenho um faro muito bom. Primeiro, eu acho que é interessante a gente entender que, em determinados momentos, as pesquisas têm uma época possível de serem feitas, quando você quer trabalhar com história oral, por exemplo, né? O Anésio Fratachiari estava vivo naquela época e eu pude entrevistá-lo, e eu pude encontrar uma série de personagens que, 30 anos depois, essas pessoas já não estão mais entre nós, então muito daquela documentação que eu encontrei não estaria disponível para serem encontradas agora, né? Eu queria muito romper com esta ideia dessa máfia judaica, até porque, no Brasil, a prostituição nunca foi crime, mas sim a exploração, a cafetinagem. A cafetinagem não é uma atividade exercida apenas por homens, existem cafetinas também. Então, é preciso relativizar um pouco essa forma maligna de olhar para esse ambiente. O que me ficou dessa história toda é que essas pessoas elas viveram de forma bastante positiva um momento muito negativo das suas trajetórias. Eram mulheres e homens muito pobres, sem nenhuma qualificação para o mercado de trabalho formal, fabril, que não falavam e não escreviam o idioma nem dos países onde eles viviam, nem dos países para onde eles foram. E, mesmo assim, eles conseguiram dar uma positividade às suas vidas ao viverem de forma associativa uma identidade judaica que lhes era negada pela comunidade judaica oficial. Por isto, me incomoda profundamente quando a narrativa sobre essas mulheres e esses homens, ainda mais vindo de membros da comunidade judaica, não conseguem perceber todo um trabalho acadêmico feito nos últimos 40 anos, que desvenda todas essas questões, e ainda ficam presos a uma narrativa de médicos e policiais do início do século passado, onde viam nessas pessoas uma forma demoníaca e maquiavélica de se viver, e onde se estava calcada num profundo antissemitismo. Então, quando essas pessoas reproduzem no contemporâneo esta visão do tráfico de escravas brancas, elas estão certamente corroborando com esta narrativa antissemita que foi forjada até os anos 30 do século passado. Bom, mas quem são essas 4 irmãs superiores? Aqui a gente tem a Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita, que existiu no Rio de Janeiro a partir de 1906. Essas mulheres, 3 delas, menos a dona Rebeca, que é essa que está de óculos, estão enterradas no cemitério israelita de Inhaúma. Eu, enfim, num trabalho investigativo, fui ao Departamento de Cemitérios da Prefeitura do Rio e vi o nome de uma pessoa que era a pessoa responsável pelo cemitério israelita de Inhaúma e tinha um telefone. Ele me pediu, e na pesquisa ele se chama Seu O,
nós conversamos durante 6 meses. O seu O era o contador da Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita. Ele tinha herdado esse cargo do seu tio, que tinha sido o primeiro contador da associação. E aí, um dia, ele, num desses escritórios muito antigos do centro do Rio, ele abre uma porta no meio de uma estante, tem um pequeno quarto onde tem um cofre. Ele abre o cofre e diz: Beatriz, tira tudo que está aí dentro, tudo que está aí dentro é seu. E o que estava ali dentro eram as atas da Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita a partir dos anos 40, quando ele assume esse trabalho, até o seu final, que é no começo dos anos 70. A pessoa com quem o seu teve mais proximidade é com a dona Rebeca, e essas são as 4 irmãs superiores. Mas vamos tentar entender o que foi a Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita. Ela nasce em 1906. Há outras tentativas de se fazer associações delas no Rio de Janeiro, mas que não vão para frente. Então, para mim, eu não considero muito essas associações, porque, para mim, o que vale é esta associação que, em 1906, se institui e leva adiante esse trabalho. O primeiro registro de polacas no Rio de Janeiro é de 1867. Então, de 1867 a 1906, já existiam mulheres judias vinculadas à prostituição. Muitas delas, homens e mulheres, estão morrendo neste período de 40 anos e são enterrados em outros cemitérios da cidade. E havia uma preocupação destas pessoas de que eles pudessem ter um enterramento judaico. Até 1932, a associação ela era mista. Os homens faziam trabalhos mais burocráticos e as mulheres faziam trabalhos assistencialistas. É muito importante entender, não sei se aqui muitas pessoas vão entender o nome que eu vou citar, mas, assim, na comunidade judaica oficial, existe uma associação de mulheres que trabalham com a caridade, que é a VITSO, hoje Namat Pioneiras. O que as irmãs superiores queriam ser eram estar numa associação como essas. Como elas não podiam estar, elas criam uma associação destas para elas, o que, para mim, é alguma coisa extremamente positiva, né? Quando a gente vai ficando mais velha e a gente vê a dificuldade que as entidades, judaicas ou não, têm em se manter, e você vê uma associação como essa que vai de 1906 a 1970, e o esforço que esses homens e mulheres fazem para manter essa associação de pé, então você consegue entender como tudo isso é muito importante. Essas fotos, 2 delas foram tiradas pelo Zé Wigvelder, que é um jornalista que esteve no cemitério nos anos 60, e depois ele me cedeu as fotografias, eu fiz uma cópia e devolvi para ele os originais. Uma delas, que é a da Angelita Chafran, estava no cemitério. Muitas dessas fotografias são quebradas com o tempo, e foi uma fotografia pré-Isto-É, numa matéria que foi feita comigo no início dos anos 90, e a dona Rebeca Friedman é uma foto da carteira modelo 19 dela, que é uma carteira de modelo de imigração, que está no Arquivo Nacional do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Essas 4 irmãs superiores, então, elas tomam conta da associação a partir de 32, e cada uma delas, durante um período, né? Primeiro a Fanny Zuzman, depois a Angelita Chafran, depois a Amélia Skonik, desculpa, a Angelita Chafran e a dona Beca vão cuidar dessa associação, e nas atas você tem todas as discussões que aconteciam, todas as chapas, quem fazia parte, enfim. E há também, atrás
da lápide da Angelita Chafran no cemitério israelita de Inhaúma, um agradecimento da chapa que mais ficou trabalhando com a Angelita todo o tempo em que ela foi presidente da associação, e elas se chamam as Rachel Shalemet, as irmãs da caridade de verdade, a que não busca recompensa. Então, nas associações femininas judaicas, é muito comum que elas se intitulem como uma célula que tem um nome. E é exatamente o que elas fazem. Elas criam um nome para si, as Irmãs Superiores do Rachel Shalemet. E vão cuidar da associação durante todo esse tempo. Nesse sentido, a gente pode pensar no cemitério israelita de Inhaúma, que vocês vão ver algumas fotos. Lá você tem 792 lápides entre homens, mulheres e crianças. Se estes homens fossem o meu cafetão, o homem que me enganou na Europa Oriental, me trouxe para um navio onde eu tinha outras meninas casadas com ele e que teria me obrigado a trabalhar com a prostituição, por que que depois eu, no comando da associação, o enterraria ao lado das minhas irmãs e não o cortaria em pedaços e jogaria os cachorros, né? Então, quando você vê estes homens enterrados lado a lado a essas mulheres, é preciso relativizar essa ideia da máfia judaica que controlava o tráfico de escravas brancas. Pode passar. Esse é um documento que está no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, é um documento que prova que a Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita solicitou à Prefeitura do Rio um terreno para ser o seu cemitério, e a Prefeitura do Rio, à época, a Prefeitura do Distrito Federal, separa um pedaço do terreno do cemitério de Inhaúma para se tornar o cemitério israelita da cidade. Este cemitério, que foi inaugurado em 1912, ele é o primeiro cemitério judaico do Rio de Janeiro, e esse documento comprova que as memórias do Dr. Samuel Malamud, em Recordando a Praça 11, estão erradas. No livro, o Dr. Samuel diz que esse terreno foi adquirido pela comunidade judaica oficial e que teria sido apoderado pelas polacas. Então, eles pegam um trem e, na primeira estação, Vila Rosalie, eles descem e, por isso, nós somos enterrados ali. Isso não é verdade. Quando a comunidade judaica oficial chega à cidade, nos anos 20, as polacas já estão muito organizadas até no sentido de terem sinagogas e cemitérios próprios. Pode passar. Não, para frente. Isso. Essa é uma visão do cemitério israelita de Inhaúma, nos anos 70, feita pelo Zev Givelder. As condições que o cemitério está nessa época, que é mais ou menos na mesma época em que eu, bebê, o visito, são muito diferentes do que a gente vai encontrar ao longo dos anos e até agora. As lápides estão bastante conservadas. Você vê uma lápide que foi feita por mim ainda já nos anos 90, de alguém vinculado à associação que também era maçom, e aí há todo um processo dentro da maçonaria, de quando eles descobrem que existem judeus vinculados à prostituição que também são maçons, e se eles são expulsos, enfim. E há toda uma reflexão que eu faço no trabalho sobre essa questão. Não é desta maneira que você vai encontrar o cemitério hoje em dia, infelizmente. Pode passar. Então, essas são lápides. A foto de cima, à esquerda, é uma lápide de uma criança. Essa lápide não está mais desta maneira. Ao lado, você tem a lápide da Fanny Zuzman, onde atrás
você vai ter a declaração das Irmãs do Hesher Shelemetz. Embaixo você tem um ornamento de cemitério e, ao lado, a sala do banho dos corpos. As duas fotos de baixo, essas construções não existem mais, porque para você entrar no cemitério, você entrava pelo cemitério católico e existia uma porta que te levava ao cemitério judaico de Inhaúma, não, volta lá um instantinho, que te levava ao cemitério israelita de Inhaúma, num determinado momento, o cemitério católico precisou levantar uma parede separando os dois cemitérios, porque do lado de lá eles construíram carneiros. E para os judeus isso não existe. Para cada judeu é um corpo, uma sepultura, então por isso essa necessidade tão grande de você construir vários cemitérios. E como o cemitério israelita de Inhaúma ficou abandonado dos anos 70 até os anos 80, o último sepultamento é de 71, se eu não me engano, a dona Rebeca morre em 84 e ela está enterrada no cemitério israelita do Caju, porque o Rio de Janeiro é tão assintomático que nós temos duas sociedades de cemitérios, a Hevra Kadisha e a Sociedade de Cemitério do Caju. A dona Rebeca procura o presidente da Associação do Cemitério do Caju, explica para ele a situação em que se encontra o cemitério de Inhaúma, o cemitério do Caju com o doutor Siqueira, na presidência à época, adota o cemitério de Inhaúma e começa a tentar conservá-lo, mas quando a dona Rebeca falece, por ele achar que o terreno ainda está bastante abandonado, ele enterra a dona Rebeca numa sepultura fora de qualquer muro, de qualquer questão, numa região bem central do cemitério israelita do Caju. Por muitas vezes, quando as pessoas dizem que é muito caro manter o cemitério de Inhaúma, eu sempre digo que dona Rebeca gostaria imensamente de estar lá, que basta apenas retirá-la do Caju, vender aquele lugar, que realmente faria uma grande quantidade de dinheiro, e com esse dinheiro manter por algum tempo o cemitério de Inhaúma. Como eu trabalhei por muitos anos na Prefeitura do Rio, durante a administração do prefeito César Maia, por volta de 2007, eu solicitei a ele o tombamento do cemitério de Inhaúma, porque a administração atual daquela época e que continua administrando o cemitério israelita do Caju queria utilizar uma pequena área que ali ainda existia, já que Inhaúma é uma região muito central do Rio de Janeiro. Havia uma ideia de que se pegassem as polacas e se empurrassem ela para o muro perto da favela e construísse um espaço, purificasse para alguns o terreno restante, e que um rabino havia solicitado a possibilidade de que você pode fazer 3 enterramentos no mesmo buraco, desde que você coloque 80 centímetros de diferença entre cada caixão, porque dentro da religião judaica, quando o Messias chegar, os mortos se levantarão, então, que aquelas pessoas pudessem se levantar e houvesse espaço. Com medo que isso acontecesse, eu solicitei ao prefeito César Maia que fosse feito o tombamento, ele me atendeu, foi feito o tombamento provisório, vem o governo Eduardo Paes, eu sou chamada para dar uma entrevista num programa de televisão e brinquei com o pessoal, poxa, eu vou dizer que o prefeito César Maia tombou provisoriamente e que até agora a gente não tem nada, e aí o prefeito Eduardo Paes fez o tombamento definitivo do cemitério de Inhaúma, o que torna ele um sítio arqueológico, impossibilitado de qualquer mudança sem a aprovação do patrimônio da Prefeitura, do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o que despertou profundamente a ira
dos dirigentes do cemitério israelita do Caju à minha pessoa, e quando eles conseguiram recentemente comprar um terreno no Caju para ampliar a sede do cemitério, eles abandonaram o cemitério de Inhaúma, dizendo que, como foi a prefeitura que tombou, a prefeitura que tomasse conta. E aí eu venho movendo toda uma batalha de processo, de inquirir as autoridades de que isso não possa acontecer. Bom, pode passar. Essa é a última sinagoga das polacas, que existiu na Afonso Cavalcante 171. Essa rua Afonso Cavalcante é uma rua que vai dar no Sambódromo e que nos anos 70 ela faz grandes transformações para a instalação do metrô no Rio de Janeiro. Ela é a última sede da associação, a associação passou por outros endereços, foi uma foto também que o Zé Wigwelder me cedeu, e que vocês podem ver um pouco como a sinagoga acontecia. Não há, nesta sinagoga, nenhuma tentativa revolucionária de que fossem mulheres conduzindo o serviço religioso. Essas mulheres são extremamente conservadoras, e o que elas desejavam era ter uma cerimônia conservadora. Então, quando os homens vinculados ao grupo delas vai falecendo e você não tem um grupo mínimo de homens para se iniciar uma cerimônia judaica, homens com mais de 13 anos, elas contratam homens judeus com mais de 13 anos para poder fazer os serviços religiosos que elas estavam desejosas, de todas as festas religiosas, enfim. O seu o contador, ele lembrava muito dessas festas, ele teve muita dificuldade de aceitar que elas eram prostitutas, mas ele lembrava delas com aventais, com dinheiro muito miúdo, e que às vezes ele dava a eles esse dinheiro miúdo para pagar algumas contas, né? A gente está falando do baixo meretrício, não são mulheres na sua totalidade que enriqueceram, então elas moravam por ali, ou muitas vezes elas pediam a ele que guardassem uma pequena caixa de joias, que quando ele abria eram pequenas bijuterias, mas que para elas eram joias, enfim. E era um pouco desse universo que ele me trouxe. Pode passar. Essas são indumentárias de uma sinagoga, que é a sinagoga delas, para mostrar o quanto elas estavam vinculadas a esse universo. Então, são rolos da Torá, que elas compram, enfim, e que não é uma coisa barata, e que elas, enfim, ornamentam a sinagoga com tudo que uma sinagoga deveria ter. Pode passar. Essa é a zona do Meretrício, no Rio de Janeiro, né? Essa parte pontilhada é onde ficava a zona do Meretrício, e como era próximo a área da Praça 11, onde a comunidade judaica possuía um pequeno reduto, deste lugar onde havia prostituição. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, e eu fiz os levantamentos no Arquivo Nacional, uma senhora um dia acabou conversando comigo, disse que ela era judia, que ela morava na Vila Judaica da Praça 11, e que ela tinha uma tia que era polaca, e que um dia ela foi visitar essa tia. E a tia estava num penhoar com aqueles chinelos de pompom, e ela voltou para casa, e a mãe, assim, uma situação muito pobre, ela dizia, nossa, e você disse que lá na casa da minha tia que era ruim. Ou seja, assim, eram situações de muita miséria, né? De ambos os lados, e que tinham uma proximidade muito grande espacialmente, mas não necessariamente um convívio. A comunidade judaica oficial não frequentava de modo algum as sinagogas das polacas. Pode passar. Essas são placas que também não existem mais no cemitério israelita de Inhaúma, que estavam na sala de banho do cemitério,
onde datas importantes eram colocadas e onde nomes de pessoas, homens e mulheres, são colocados ali como beneméritos da associação. Pode passar. Esse é o livro de abertura que o seu homem prestou, que data de 1939, assinado pela Angelita Chafran como presidente, e é o segundo livro de atas, já que o primeiro se perdeu com o tio do seu ó, que, enfim, não o passou para eles. E aí é muito interessante, porque tem um endereço de onde a sociedade funcionava naquele momento, enfim. Se você repara, a letra que está em cima, com a assinatura da dona Angelita, você repara também que elas tinham que contratar pessoas que pudessem oficializar a associação, já que a partir de 1916 isso é obrigatório pelo governo brasileiro, e elas, enfim, tinham uma caligrafia de pessoas que não eram alfabetizadas no português. Embaixo você tem uma ficha policial. E aí é interessante de entender como é que eu cheguei nessa documentação. Existiram muitos delegados de polícia na área da 4ª Delegacia que escreveram depois memórias sobre a sua passagem. Como a época que eu estava fazendo essa pesquisa era contemporânea à aposentadoria de alguns desses delegados, eu pude encontrá-los. E um deles, ao ir embora da delegacia, carregou fichas policiais de prostitutas e de atrizes, que também eram fichadas, para a casa dele. E ele dizia que, quando essas mulheres vinham e contavam para ele que tinham se casado e se regenerado, então ele rasgava aquelas fichas. Para vocês entenderem um pouco o quão repressor, policialesco e violento era esse universo. Mas essa mulher que está aqui, que é a... Eu queria poder aumentar, que eu não estou vendo. Que é a Estrela Gradnovinsky, esta mulher é a namorada do Moreira da Silva. Então, esse delegado ele me cedeu 102 fichas. Eu peguei essas fichas e bati com a minha tabela, que naquela época não existia Excel, na minha tabela de nomes que eu tinha, ou das atas, ou no cemitério, enfim. E aí eu comecei a ter rostos e histórias dessas pessoas, né? A Estera, ela está enterrada no cemitério de Inhaúma. Ela, como muitas, cometem suicídio por ingestão de barbitúrico. Ela foi namorada do cantor Moreira da Silva, que é o Kid Morengueira, que também me deu uma entrevista na época, e ele contava que o apartamento onde ele morava, no Catumbi, perto ali do cemitério do Catumbi e da entrada do Santa Bárbara, do túnel Santa Bárbara, aqui no Rio de Janeiro, tinha sido comprado com as joias que a Estera tinha deixado para ele. E para a Estera, o Kid Morengueira faz uma música que se chama Judia Rara, onde ele faz questão de dizer que não a conheceu na prostituição, e sim na casa de amigos, porque ele era motorista de ambulância do Hospital Souza Aguiar, que fica ali naquela região, e assim eles se conheceram e tiveram um romance bastante duradouro, e quando a Estera faleceu, ele sabia exatamente onde deveria enterrá-la, e na lápide da Estera há o nome do Moreira da Silva como a pessoa que deixa, enfim, um registro sobre ela. Como essas fichas, eu encontrei muitas outras, e aí as minhas polacas começaram a ganhar rostos e histórias, né? Histórias que também você tem que relativizar, porque são histórias colhidas pela polícia. Eu encontrei fichas onde polacas diziam que tinham sido internadas no Hospital Pedro II, que é um hospital psiquiátrico aqui no Rio de Janeiro, porque uma possibilidade da reincidência de sífilis é atacar o sistema nervoso central.
Então, eu pude encontrar essas fichas dessas mulheres na Pedro II, ou algumas eu encontrei na colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá, que é uma colônia para leprosos, e algumas dessas mulheres, por viverem em ambientes muito pouco salubres, adquiriram a lepra. E o mais curioso, o mais triste de toda essa história é que na ficha de Curupaiti tem uma declaração do médico dizendo que ela recebia visitas das suas amigas polacas e que essas mulheres vinham e queriam tirar elas dali para voltar a fazê-la como uma prostituta. Não, as amigas estavam indo ali visitar uma amiga, né? E quando todas essas mulheres morriam, aonde elas estivessem, no Pedro II, no Curupaiti, em qualquer hospital público do Rio de Janeiro, o que quer que fosse, qualquer uma dessas pessoas tinha na ficha delas uma mulher, a partir de meados dos anos 50, responsável por elas, que é a dona Rebeca Friedman, a última irmã superiora. E a Beca ia lá, visitava, deixava o seu telefone, e quando essas mulheres morriam, a Beca ia lá, recolhia e as enterrava em Inhaúma, e muitas não tinham parentes, então por isso você vê no cemitério israelita de Inhaúma lápides onde a própria sociedade faz o subir da lápide, né, como uma homenagem àquelas mulheres. Pode passar, estou controlando aqui o horário para não passar demais. Isso aqui é uma documentação que o CEU me cedeu, e aí você vê toda a estrutura da Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita, com cartão de matrícula, um cartão de matrícula de um homem, então, tinha essa organização, um convite para uma determinada cerimônia ou um ticket de pagamento da anuidade, da mensalidade, da contribuição que cada uma das associadas e associados deveriam fazer. Pode passar. Bom, agora a gente chega a São Paulo, na Sociedade Feminina Religiosa e Beneficente Israelita. Como é que eu chego nessa associação? Existe um brasilianista chamado Jeff Lesser, que escreveu um livro nos anos 90. Nós nos conhecemos em pesquisa na sala de pesquisa do Itamaraty, e ele tinha tido acesso, porque casou com uma moça paulista, judia, de uma família bastante influente, ele tinha tido acesso de que as polacas de São Paulo teriam sido asiladas no lar de idosos da comunidade judaica, o Lar Golda Meir, em Vila Mariana, né? E lá, em Vila Mariana, existia todas as atas completas, do início ao fim, de 1924 até o final, da Sociedade Feminina Religiosa e Beneficente Israelita. Ele tinha cedido esse material também para a professora Margarete Rago, que ficou, como ela me contou, um pouco temerária de tocar muito nessa questão, e ela escreve sobre esse material um pequeno registro no seu livro, e esse material rende para mim um capítulo de 100 páginas, onde eu destrincho todo esse mundo privado destas mulheres. E como as suas colegas no Rio, elas também tinham estatutos, elas também faziam votações, elas publicavam extratos nos jornais da composição das suas chapas, elas faziam livros de abertura com todo esse material, enfim, e é uma delícia poder ler todo esse documento. Qual é a grande diferença entre o Rio e São Paulo? No Rio você vê homens, em São Paulo você não vê os homens. Em São Paulo, quando elas casam, elas colocam o nome dos seus maridos, judeus ou não. Então, tinha coisas maravilhosas como a Dora Horowitz, do Espírito Santo,
né? No Rio, você não vê esses nomes não judaicos sendo registrados, mas você sabe que muitas delas casaram com não judeus ou namoraram não judeus, como a própria Estera, que namora o Moreira da Silva. Pode passar. Esse é o cemitério que existia da Sociedade de São Paulo, é o cemitério Santana Chora Menino, né? Esse cemitério fica abandonado a partir dos anos 70, isso é muito comum que aconteça. Também foram fotos que me foram cedidas por pessoas que visitaram esses cemitérios naquela época. E aí a Prefeitura de São Paulo, porque as regras de cemitério particular no Rio e em São Paulo são diferentes, a Prefeitura de São Paulo quer ampliar o cemitério de Santana e pede, então, a desapropriação dessas lápides, 200 e poucas lápides, que estão em Santana Charamenim. Alguns familiares levam as lápides dos seus parentes para cemitérios católicos, outros enterram no Butantã, no cemitério israelita do Butantã, e as pessoas que não reclamam por alguns dos corpos, essas lápides são colocadas em 4 fileiras, sem identificação, no cemitério israelita do Butantã. Quando a minha pesquisa terminou em 94, o meu livro saiu em 96, o presidente da Hevra Kadisha, à época, doutor Marcelo, me chamou e disse que queria consertar essa questão e gostaria de localizar a documentação que pudesse garantir que a gente estaria colocando o nome de cada uma dessas pessoas na lápide correta. Achou-se essa documentação, mas era muito organizado, porque quando se abriu as lápides, o próprio saco onde estavam as ossadas tinha o nome da pessoa. Nós fizemos a colocação de cada um desses nomes, e hoje em dia você tem homens não judeus enterrados no cemitério israelita do Butantã. E aí, mais ou menos em fevereiro de 2000, nós fizemos a descoberta da matzeiva dessas lápides. Eu pedi, à época, que o rabino Henry Sobel pudesse fazer esse evento, e ele, com seu time de mídia, virou para mim e disse: olha, no domingo, dia tal, vai ser a matzeiva do Leon Pfeffer, um empresário da celulose paulista. Eu vou fazer a matzeiva dele, e depois eu vou convocar essas pessoas a virem fazer uma homenagem às Polarcas. E, num determinado momento, você vê uma horda de pessoas caminhando atrás do rabino Sobel, e nós fizemos uma cerimônia bastante emocionante. São Paulo soube resolver essa questão de uma maneira muito mais salutar do que o Rio de Janeiro vem fazendo, vide a questão do abandono do cemitério israelita de Inhaúma. Pode passar. Essa também era uma sala de banhos do cemitério israelita de Santana Chora Menino, e abaixo uma ficha de uma prostituta encontrada no Rio, mas que era da Sociedade de São Paulo, mostrando que muitas mulheres tinham casas de cafetinagem no Rio e em São Paulo. Algumas, então, se tornam grandes empresárias, mas isso não é a maioria das histórias. Pode passar. Bom, quando eu encontrei o cemitério dela, quando eu encontrei a documentação delas no cemitério, no Lar dos Velhos de São Paulo, a documentação desde São Paulo, das Polacas de São Paulo, veio junto uma última ata da Sociedade Feminina e Beneficente Religiosa Israelita de Santos, onde aquelas pessoas, acho que cerca de 15 mulheres, diziam que não tinham mais como se manter, e aí
se transferiam para o Lar dos Velhos para serem cuidados. O Philip Doctors me emprestou as fotos que ele tinha feito sobre o cemitério israelita de Cubatão, que fica dentro do cemitério católico de Cubatão. Ele não é o primeiro cemitério judeu das polacas, existe um outro, e por questões urbanísticas, elas foram transferidas para esse cemitério de Cubatão. São cerca de 60 e poucas lápides, entre homens e mulheres. O doutor Marcelo, presidente da Hevra Kaddish, também instigado pela Prefeitura de Cubatão, faz a primeira reforma do cemitério, me convida e a gente foi para essa inauguração. Depois eu soube que houve uma segunda inauguração e, lamentavelmente, uma pessoa, um professor emérito de uma grande universidade paulista, que nos anos 80 gritou comigo nos corredores da UERJ de que eu não tinha o direito de fazer esse trabalho, foi lá homenagear as polacas, vejam só. E ele faz uma narrativa que é essa narrativa palatável, de novo. Não, elas são vítimas. Não, essas mulheres deram a volta por cima nas suas vidas. Não, elas são vítimas. O problema são os homens. E aí a gente começa a pensar assim, por que as polacas e esses homens são alguma história tão complexa por uma dada visão oficial da comunidade judaica no Brasil? Porque elas demonstram que essa ideia de que há um grande tentáculo que nos cobre a todos os judeus e que vai nos proteger de tudo, não é verdade. Muitas mulheres que eu entrevistei da comunidade judaica diziam: nós íamos ao porto e avisavam essas moças: olha, vocês estão sendo enganadas, vão ser levadas à prostituição. E aí eu perguntava para elas, e vocês indicavam que caminhos para elas fazerem? O que elas iriam fazer? Assim, elas não falavam português, elas não tinham nenhuma inserção no mercado de trabalho, no que elas poderiam trabalhar, né? Por isso que essas mulheres se tornam uma pecha para a comunidade judaica, mas há uma separação entre, não, elas foram vítimas, o problema são eles que as enganaram. E aí a gente não consegue encaixar quando elas também se tornam cafetinas. Essa história fica sem sentido. Alguma coisa que eu esqueci, que eu queria muito voltar, é o seguinte: há uma data religiosa no calendário judaico, que é entre o Dia do Perdão, entre o Ano Novo e o Dia do Perdão, que naquele domingo todo judeu tem que ir ao cemitério reverenciar seus mortos. E durante vários anos eu ia ao cemitério de Inhaúma, até que um dia abriu a porta, entrou 2 mulheres e 2 homens. Elas ficaram surpresas em me ver, eu levei um choque em vê-las, e elas são a Zelda e a Celina, que estão no meu livro, e tinham mais uma irmã, a Ethel, que eu não conheci, e a mãe delas era uma senhora de Odessa, que veio e depois trouxe as 3 filhas, e essas filhas casam com filhos de outras polacas, porque também o nome que se usava para essas mulheres eram as Revrela, as da pá virada, e a comunidade judaica oficial sabia exatamente quem eram as Revrela e os filhos das Revrela. Então, não se casava uma boa moça com uma pessoa do outro lado e vice-versa. Por isso que muitas delas vão casar com homens não judeus. Eu fiz uma entrevista com a Zelda e outra com a Celina, cada uma delas vai me contar uma história, vai me contar que a Fanny Zuzman, que é a primeira irmã superior, era filha de um rabino e ela sabia fazer todo o banho antes das núpcias, enfim, o banho de purificação. E quando o meu trabalho terminou e eu fui entregar um livro, elas já haviam falecido, mas foi a oportunidade de poder, naquele momento, colher o depoimento de pessoas que estavam bastante vinculadas, e para elas era muito difícil admitir
que a mãe tinha sido prostituta. Então, elas diziam que não, que a mãe trabalhava nos bordéis lavando banheiros, que a mãe escrevia cartas em ídis para elas mandarem para os familiares, e que, no final, a mãe dela vendia bilhete de loteria no Largo da Carioca, no centro do Rio, para mostrar, enfim, que essas mulheres estão muito longe de um certo enriquecimento. A gente está falando do baixo meretrício. Pode passar. Então, essa é a zona também da prostituição no centro de São Paulo, bem perto do Bom Retiro, do bairro judaico, enfim, e era há histórias incríveis desse momento, como homens judeus que vão aos bordéis e morrem durante, enfim, os seus relacionamentos e como tirar aquelas pessoas de lá. Enfim, eu ouvi histórias fantásticas de todas essas pessoas. Pode passar. Bom, então, assim, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui e falar para vocês sobre essa minha pesquisa e esse meu envolvimento com esse tema que já dura quase 40 anos, que deixou de ser uma relação acadêmica para se tornar uma relação de militância histórica e, enfim, e que eu tento, a todo momento, poder fazer com que as pessoas se dispam dos seus preconceitos e consigam ver a experiência mirabolante e única que foi a existência dessas mulheres e desses homens e como eles conseguiram transformar as suas realidades e viverem a potencialidade de uma vida judaica, para além de alguém dizer se eles podiam ou não serem judeus, se eles eram puros ou impuros para tal. Então, eu agradeço muito e, enfim, fico à disposição para quem tiver algum interesse, alguma pergunta. Obrigada. Ai, sempre bom te ouvir, Bia. Eu vou ler aqui o que a gente tem no chat, mas eu tenho uma pergunta para te fazer já. É, eu tenho muito interesse por essa história, então eu leio bastante também e acabo conversando com as pessoas, e eu acho que você traz uma visão que é muito dessa romantização que a gente acaba colocando em várias histórias, né, para dar conta, e aí acaba criando quase uma fábula em cima. E aí eu estava falando com algumas pessoas sobre as polacas há alguns meses atrás e me disseram uma coisa que eu não sei, não achei nenhum documento, não sei se você sabe, de uma relação do Getúlio com as polacas. Se ele acabou até mandando elas, extraditando elas do Brasil, dizendo que, enfim, não sei, agora eu não sei se isso é verdade, né? Foi uma coisa, eu ouvi dizer e eu não encontrei nenhum documento que pudesse falar, ou ninguém que falasse sobre isso, que dizendo que elas tinham contaminado, então usando o antissemitismo para justificar também a, a extradição delas, dizendo que elas que trouxeram o meretrício para o Brasil. Não sei se você tem informação sobre isso. Então, o que eu acho, assim, o que eu não sou uma pessoa que romantiza essas histórias. Eu sou uma historiadora. Eu trabalho Uhum, com isso. E, para mim, não, para um jornalista, a questão da verdade é um ponto. Para um historiador, a verossemelhança é a questão. uhum, Então, eu trabalho nesta dimensão. Por isso que me incomoda muito quando as pessoas enjaulam as polacas e seus maridos nessa questão do grande tráfico e não conseguem ver o que a gente já produziu sobre o tema academicamente nos últimos 40 anos. uhum, Quanto à questão do Getúlio, é o seguinte: a prostituição no Brasil nunca foi crime. Você só podia ser expulso do país por duas questões a partir da Lei do Gordo de 1907, que era por cafetismo ou por anarquismo. Muito se diz que a comunidade judaica oficial
em 1907 não existia tanta, não queria se misturar com elas, com medo de serem confundidos e passassem a serem expulsos. Você tem alguns casos de expulsão, mas são muitas vezes mais homens do que mulheres. O que o Certo. Getúlio fez foi expulsar 18 mulheres judias, entre elas a Olga Benário, e Sim. entregar estas 18 mulheres, menos uma que conseguiu se salvar, aos nazistas. Né? Fora isso, isso vai estar muito mais vinculado ao Filinto Miller, que é o Tá. delegado de polícia do Distrito Federal, e essas pessoas vão ser encaixadas por anarquismo ou por cafetismo. Cafetismo. Entendi. O Marco já tinha colocado uma questão aqui. Essa presença das polacas era um fenômeno, entre aspas, que limitava-se a Rio, São Paulo, ou elas apenas não foram estudadas em outros lugares? Não, elas vão estar em cidades propícias à imigração. Então, no Rio, São Paulo e Santos são os lugares onde elas vão aparecer mais. Existe alguma coisa vinculada a elas com o ciclo da borracha na Amazônia, mas é uma coisa muito pontual. Eu acho que esse fenômeno de uma associação organizada ao longo do tempo e tal se centraliza muito mais no espaço do Rio, São Paulo e médio em Santos. A Flávia pergunta se a terceira edição, a nova edição, vai sair ainda esse ano. E te Eu parabeniza pelo espero, trabalho. minha vida está um pouco enrolada e não é fácil para mim voltar a um trabalho de 30 e tantos anos atrás, entendeu? Assim, são muitos sentimentos misturados. Então, eu escrevo, eu paro, outras coisas eu tenho que fazer, enfim. Uhum. Eu não sou mais aquela pessoa de 35 anos atrás, então, nem de tempo, nem dos compromissos. Então, eu espero. Meu editor gostaria bastante. A gente também. A Viviane, ela traz um relato que o cemitério das polacas em Cubatão está abandonado novamente. Ela colocou aqui. Eu acho que não é verdade. Pelo que eu sei, ele foi recentemente restaurado, e até esse professor paulista foi lá fazer esse discurso. Tem até uma história de uma visita guiada, que provavelmente foi um TAC entre a prefeitura, um termo de ajuste de conduta entre a prefeitura de Cubatão e a Revra Kadisha. Então, há todo um sistema de visitas guiadas e tal. Um rapaz me entrevistou há uns meses atrás, acho que para uma reportagem da Piauí, e eu cheguei a dar para ele algumas fotografias que eu tinha da primeira vez que eu fui, porque algumas lápides tinham se perdido. Parece que tem uma restauradora lá dedicada a isso. Então, eu acho que não, acho que, mas precisa estar sempre fazendo restauro. Uhum. Até como é uma região litorânea, O desgaste é maior, né? o desgaste é muito maior. A Fernanda coloca que belíssima pesquisa, humanista, envolvente e também política. E a Viviane colocou também a Beck presente nessa fala. Parabéns. Valquíria, você tem informação sobre o trabalho delas no sul do país? Acho que se Eu acho junta um pouco ao outro. que elas estiveram no sul do Brasil. Assim, mesmo quando você tem a repressão a Dziv em Buenos Aires, você vê o movimento delas e deles vindo para Rio e São Paulo. Você não vê eles indo Se para o sul do... estabelecendo no sul, né? Até porque não era uma região de imigração, imigração de um grande centro. No sul do país você tem uma imigração de colonização, que é diferente. José Roberto, professor, eu estou um pouco confuso. Na sua opinião, as Vimigdal, como organização que trazia mulheres para a América, ela não existia? Não, ela não existiu como desenvolvimento, como uma rede de tráfico, ela não existiu. Eu quero que alguém me prove que encontre um documento da DZIV dizendo que a DZIV se autoproclama como isso. A DZIV é igualzinha a todas as outras associações que eu trabalhei. Fernanda, como ficou esse cemitério de Inhaúma durante a pandemia? Foi fechado depois de colocarem o cemitério no colo da prefeitura? Ele está fechado. Eu tive com um professor francês uma última vez lá, acho que um pouco depois da pandemia,
e depois um professor americano me pediu, nós fizemos o contato, e aí as pessoas já disseram que não tinham mais a chave. Isso é uma coisa vergonhosa, como a comunidade judaica do Rio de Janeiro não soube lidar com a questão como São Paulo soube. Com todas as dificuldades que Cubatão pode ter, que tem que restaurar e volta e tem que restaurar de novo, mas não há esse abandono. Tem muitos elogios aqui, depois eu vou mandar todos para você ver. Patrícia. Boa noite, professora. Adorei a palestra. Uma dúvida: as cafetinas que enriqueciam, elas conseguiam ter livre acesso à comunidade judaica tradicional? Não. Não, de jeito nenhum. Elas enriqueciam e fizeram a vida delas e casaram com outras pessoas. E isso é muito bacana, assim. Elas se resolveram de uma maneira muito interessante. Assim. Então, isso é que me desperta sempre meu maior envolvimento com a questão. E acho também acho que é importante, assim, que para mim essa pesquisa me ajudou muito a entender e a construir que mulher judia eu queria ser, entendeu? Olha, Então, e por isso que essa pesquisa dura tanto tempo e por isso que meu envolvimento com elas é tão grande. qual a relação delas com o teatro Yiddish? Se Então, o tinha. que se conta é que, como elas tinham dinheiro, que a comunidade judaica oficial não tinha, elas contratavam o teatro, as peças vinham e elas compravam as primeiras fileiras e tal. A leitura preconceituosa de uma parcela da comunidade judaica oficial é que, assim, os cafetões, querendo exibir as suas mercadorias, compravam as primeiras filas para exibir essas mulheres, o que não é verdade. Assim. O Uhum. meu avô, meu avô materno, como muitos judeus, quando ele imigrou, na Polônia ele era dono de um curtume, no Brasil ele foi vender de porta em porta. E ele vendia para elas, e elas faziam questão de comprar com os clientes judeus e pagar de uma maneira muito religiosa, certinha, porque elas queriam poder falar em Yiddish com eles. Então, Ah, era uma aproximação muito grande. Meu avô sempre me contou muito isso. E também um detalhe que eu acabei não mencionando é que você tem palavras do Yiddish que elas usavam que entraram para o português. Então, uma, quando queria dizer para a outra que aquele cara podia estar com sífilis ou com gonorreia, elas diziam, não vai não porque é uncrank, está doente. Então, virou uma encrenca. Ou quando a polícia atacava, elas diziam sacanagem, sacanagem, que é a polícia, e virou sacanagem. Então, como essas outras palavras vão entrar para o português a partir delas. a Viviane, sobre o cemitério de Cubatão, ela colocou aqui que o que você relatou foi em 2018. Ela disse que agora realmente não tem mais nada, que eles da ABEC tentaram ir. Então ela trouxe essa Eu atualização aqui. soube, até conversei com uma jornalista ontem, pelo que eu soube, há uma visita guiada que você tem que fazer o agendamento. Eu não sei se é no cemitério de Cubatão ou se é na Rebracadista de São Paulo, e que tem um rapaz formado em História que, mediante esse agendamento, faz essa visita. Mas também conta essa narrativa assim, os judeus maléficos Hum. trouxeram as mulheres, enfim, é isso. A Valquíria pediu a sua opinião sobre o que você achou do filme Jovens Polacas, do Alex Levi Heller, de 2019. Então, eu vou explicar uma coisa assim. Durante alguns anos da minha vida, eu tive um escritório de pesquisa para cinema e para teatro. Então, durante muito tempo, eu trabalhei com Miguel Falabella, eu trabalhei com Karine Ainur no Madame Satã, em outras peças e filmes. Com essas pessoas que eu trabalhei, sempre uma questão muito importante era que, por mais que você estivesse no ambiente ficcional, você estava lidando com histórias de vida. Então, você tinha uma responsabilidade de não falsear e não tornar aquelas histórias mais palatáveis, porque dramaturgicamente seria melhor. Então, o Miguel, que é um grande amigo até hoje, ele fazia umas cenas falsas e depois ele desmentia em cena. Ele dizia que eu era um carrasco dele, que eu não deixava ele mentir e tal. No filme do Madame Satã,
que tem a fotografia do Walter Carvalho, o Walter tinha até a preocupação de que a gente tivesse certeza se aquelas lâmpadas que a gente estava usando eram lâmpadas contemporâneas ao momento. Então, eu estou acostumada a trabalhar com pessoas que têm esta preocupação com o se debruçar num fato histórico. Por isto, me incomoda muito quando você abre essa ficção e você desconsidera trabalhos acadêmicos de tanto tempo que vem desmontando. Eu me lembro quando, no final do governo Collor, que ele acabou com a Embrafilme, vocês são muito novos para lembrar de tudo isso, teve um primeiro filme pós o fim da Embrafilme, que foi o filme Carlota Joaquina, da Carla Camurati. E aí, por mais que tivessem vários estudos sobre Dom João VI, como ele deu um rolé no Napoleão, como ele teve uma estratégia de transferir a capital do Império para o Brasil, tal, o Dom João VI dele era o Marco Nanini com as mãos enfiadas num paletó, tirando francos. E eu ficava pensando naquela professora de história do 6º ano, com aquelas crianças pequenas, ela tentando explicar quem era Dom João VI, os caras iam rir na cara dela e iam dizer, nada, a senhora não viu Carlota Joaquina. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente se utiliza de um argumento que tenha uma base histórica, a gente saber o limite desta ficção. E também como, no limite dessa ficção, as narrativas podem se converter a um antissemitismo, como eu tentei mostrar aqui, que não é o que a gente gostaria que fosse propagado, porque ele não é verdadeiro. A Nicole Borger colocou uma coisa que aconteceu em São Paulo, mas, Nicole, eu não entendi a sua pergunta, talvez esteja mais para baixo. Eu vou ler aqui e depois a gente pode voltar. Se alguém quiser fazer a pergunta falando, também é possível, tá? Eu dou o comando aqui para abrir o áudio. Ela coloca sobre o Getúlio Vargas, ela não sabe dizer, mas você já falou um pouco, mas em São Paulo houve um caso com Adhemar de Barros, na época candidato a cargo público eletivo, pediu um patrocínio para a comunidade judaica e tendo, porque usar o nome Tzvi Migdal, aí eu não entendi onde foi a pergunta, acho que não se concluiu aqui, mas a gente volta e, Nicole, se você quiser falar. Tem um trabalho maravilhoso dos anos 80 ou 90, de uma professora da FAU, da USP, Sara Feldman, sobre a demarcação das zonas de meretrício em São Paulo e do Adhemar de Barros, e como ele faz essa demarcação e como ele ficha as prostitutas daquela época e tal. Não sei se é exatamente isso que você está querendo Eu dizer. vou dar, ela vai poder falar aqui. Oi, Nicole, Olá, boa noite. parabéns, Bia, boa noite, parabéns a todos vocês. Não, eu só queria comentar, e eu até continuei depois aqui, às vezes o dedo é mais rápido que o cérebro, né? Quando a gente está escrevendo. E eu acabei cortando a minha fala. O que eu queria contar era um episódio do Adhemar de Barros, que não conseguiu o apoio financeiro da comunidade judaica, e de raiva transportou a zona do Meretrício para o Bom Retiro, para a Rua das Itabocas. Então, não sei se esse episódio, como aconteceu em São Paulo, se ele é muito conhecido, mas, enfim. E nessa ocasião, as polacas já não eram mais polacas, pelo menos nem tanto judaicas, né? Nem tanto judias. Agora, uma coisa que eu não tenho a bagagem que a Bia tem, nem o estudo, nem o preparo, eu respeito muito o trabalho dela, mas como cantora e compositora, a gente vai fazer inclusive um evento aí no sábado, na Fundação Emma Klabin, o Cabaré das Polacas, onde o nosso foco, na verdade, foi no repertório que existe sobre isso. Então, o repertório, que normalmente é, digamos assim, uma manifestação cultural da época, ele é um pouco mais romantizado do que isso que a Bia nos coloca. O que me faz crer que existiam prostitutas e prostitutas, aquelas que foram realmente enganadas e aquelas que não. Enfim, um mundo difícil, uma época difícil para todos nós.
E quando eu pergunto sobre a Tzvi Migdal, é porque eu queria entender por que a Bia fala em Ziv Migdal e não Tzvi Migdal. Não, primeiro, essa questão do Adhemar de Barros, eu acho que a tese da Sarah Feldman fala muito sobre isso. Eu não vi na leitura da tese nenhum documento Corroborando isso. de que tem essa relação, e por isso foi, até porque a zona de prostituição já é perto ali do Bom Retiro desde muito antes do Adhemar de Barros. O que ele faz é um cercamento, como no Rio também se faz esse cercamento, mas havia uma proximidade muito grande, tanto no Rio como em São Paulo, entre a zona do Meretrício e a zona onde a comunidade judaica estava. Eu não... Eu, de novo, digo assim, eu sou uma historiadora e, para mim, eu sou baseada em documentos. Os documentos que eu encontrei não me apontam para esta relação que você sublinha de que podiam ter polacas e polacos, até porque, se a gente pensar, por exemplo, na Dona Rebeca, né? A Dona Rebeca, ela vem de Odessa por Nova York e chega ao Rio de Janeiro em 1913. É muito curioso que uma romancista veio me procurar tal, e fez um romance histórico, e aí ela encontra um nome, Rebecca Friedman, num catálogo telefônico de Nova York de 1912, e não encontra em 13. E aí ela diz, então a dona Rebeca veio para Nova York, ficou aqui e depois foi para o Brasil. Eu ficava pensando, meu Deus, uma puta em Nova York, em 1912, com uma linha telefônica, vendeu tudo e se meteu no Brasil porque ela gostava do calor carioca. Então, assim, às vezes, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, as pessoas fazem aproximações reflexivas e conclusivas por determinadas pequenas pistas que, para mim, enquanto historiadora, eu não me permito fazer, porque não tenho nenhum elemento que me leve a essa conclusão. E volto a dizer, se eu fosse uma moça enganada no leste europeu, que chegasse num navio, como as histórias ficcionais contam, e encontrasse 10 outras meninas casadas com aquele cara, e ele chegasse aqui e me empurrasse num bordel, quando ele morresse, eu picava ele em pedaços e entregava aos cachorros, e não enterrava ele no mesmo cemitério onde estão outras mulheres judias prostitutas. Então, por isto, eu acho que aí há uma visão pouco simplista dessa questão. Quanto às músicas de época, são de uma determinada época, e a gente tem que entender aquela determinada época, os valores daquela época, e tentar desconstruir por que aqueles valores eram daquele jeito. Então, entender que a Ziv Migdal era perseguida na Argentina porque havia um grande antissemitismo na Argentina, e os documentos mostram esta questão. E por que é Dziv? Não sei, eu sempre li Dziv. Não sei, acho que o meu hebraico me leva a Dziv. Não sei, é só isso. E desejo muito boa sorte a vocês. Obrigada. Obrigada, Nicole. Mais uma aqui. Perdi. Gláucia. Boa noite, professora. Sobre a documentação da Associação em São Paulo, ela está disponível para consulta no Arquivo Histórico Judaico ou alguma outra associação? Se você sabe. Então, como é o nome da moça? Gláucia. Então, Gláucia, o Arquivo Histórico Judaico de São Paulo é uma história a ser contada, né? Hoje em dia, ele está no Museu Histórico de São Paulo. Diziam, não sei se é verdade, que havia um professor que cuidava um pouco desse arquivo e que fazia uma determinada censura no que podia ir para o arquivo, no que não podia ir, e não sei do que foi transferido para São Paulo.
Eu fiz uma cópia de toda essa documentação e entreguei na Révora Cadixa de São Paulo, quando era na Rua Prates, numa casa. Mas eu soube que eles se mudaram e que essa documentação não foi com eles. Então, é isso que eu sei. Eu acho que uma parte do arquivo foi porque para o Centro de Memória do Museu Judaico, né? Não sei, eu sei que eles não têm também tudo. Também ouvi essa história de uma certa censura, mas não se sabe onde estão todos esses documentos, né? Mas eu sei que no Centro de Memória, de Pesquisa e Memória do Museu Judaico, que foi inaugurado ano passado, você encontra algum material também. Eu fiz uma campanha na época, eu tive numa palestra com a Roberta, lá do museu, e aí ela disse que estava fazendo uma campanha para botar fotografias Sim, de na pessoas no. cúpula, é. E eu fiz uma campanha, a gente arrecadou mais de R$ 5.000 e colocamos 24 fotos de polacas que hoje em dia estão na cúpula do museu. Então, junto com outros membros da comunidade, então não tem distinção, né? Pelo menos postumamente fazem parte da comunidade. As pessoas que visitaram o museu e que me mandaram fotografias sobre o período das polacas, eu acho que há alguns enganos nas notas das fotografias, assim, né? Acho que volta ainda a essa ideia mais palatável, enfim, é uma pena. É. Bia, você quer fazer suas considerações finais para a gente encerrar? Eu queria mais uma vez agradecer a vocês, que quem, enfim, quiser ficar um pouco atualizado sobre as questões, eu tenho um blog, que é polacas.blogspot.com, Eu vou pôr aqui. Peraí. e que eu sempre coloco lá o que vem acontecendo, e fico muito feliz das pessoas ainda terem interesse no tema, e torço muito que as pessoas possam olhar para essa história como ela realmente é, e não precisem desse olhar mais romantizado sobre a questão. Acho que as polacas souberam viver muito as suas adversidades. Acho que, como respeito a elas, a gente devia poder compactuar das histórias que elas viveram. É isso. Muito obrigada. Bia, muito obrigada. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui com a gente. E acompanhe o blog da Bia, acompanhe a nossa programação e até uma próxima. Boa noite.